Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 11. Mateus 11. Os discípulos enviados por João Batista. No capítulo 11 de Mateus veremos que João Batista enviou 2 dos seus discípulos para Jesus e, como sabemos, em momentos de grande estresse muitas vezes podem abalar nossas crenças. Diante disso, preso e enfrentando a morte, as dúvidas começaram a assombrar João Batista. Além disso, ele não tinha mais tanta certeza de que Jesus era o Messias. Entretanto, neste episódio, vi a mão de Deus e a bondade de seus servos, e quando os discípulos de João Batista relataram suas dúvidas ao Senhor, Jesus respondeu sem grosseria, desprezo ou julgamento. Contexto histórico. De acordo com o contexto, quando Jesus terminou de ensinar seus 12 discípulos, ele saiu de lá para ensinar e pregar em suas cidades. No entanto, quando João, na prisão, ouviu o que Cristo havia feito, ele enviou 2 discípulos, e disse-lhe: És tu que vem, ou procuramos outro? E Jesus respondeu: Ide contar a João o que ouvistes e vistes. Portanto, o cego vê, o coxo anda, o zumbido é purificado, o surdo ouve, os mortos ressuscitam e o Evangelho é pregado aos pobres. Principais lições de Mateus 11 para os dias atuais. Mateus 11 apresenta várias lições importantes sobre a fé, a incredulidade e o descanso em Cristo. Uma das principais lições é sobre a importância de responder ao chamado de Jesus para o descanso espiritual. Jesus convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele para encontrar descanso, prometendo alívio para as almas aflitas que depositam sua confiança nele. Outra lição crucial é sobre a responsabilidade de receber e reconhecer a revelação de Cristo. Jesus repreende as cidades onde ele realizou muitos milagres, mas que não se arrependeram de seus pecados. Isso nos ensina que o conhecimento da verdade exige uma resposta pessoal e transformadora de arrependimento e fé. Além disso, o capítulo destaca a soberania de Deus na revelação de seus mistérios aos que ele escolhe. Jesus louva o Pai por ter escondido as verdades do reino dos sábios e entendidos, e as ter revelado aos humildes e aos que têm um coração aberto. Em resumo, Mateus 11 nos ensina sobre a importância de responder ao chamado de Jesus para o descanso espiritual, a responsabilidade de receber e responder à revelação de Cristo, e a soberania de Deus na revelação de seus mistérios aos que ele escolhe. Essas lições nos desafiam a confiar em Cristo para encontrar descanso, a responder ao seu chamado com arrependimento e fé, e a humildemente aceitar a revelação divina em nossas vidas. Acompanhe a seguir o estudo versículo por versículo de Mateus 11. Versículos 1 ao 10. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Versículo 1.
Jesus continua a dar suas instruções. As palavras, tendo Jesus terminado, são importantes para a compreensão da estrutura do Evangelho. Versículos 2 e 3. João envia seus discípulos. João Batista anteriormente expressara a fé em Jesus como Cristo, Messias, Mateus 3 verso 14, João 1 versos 29 ao 37. As dúvidas de João aqui provavelmente eram o resultado de seu prolongado aprisionamento e seu desapontamento porquanto um batismo de fogo ainda não ocorrera, Mateus 3 versos 11 e 12. Jesus identificou-se como ungido pelo Espírito em Isaías 61 versos 1 ao 3. Todavia, Isaías 61 verso 1, prometia que o ungido haveria de proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. João provavelmente interpretara a profecia literalmente e assim por engano, esperava uma soltura miraculosa da prisão. Versículos 4 e 5. As obras de Jesus. Jesus confirmou sua identidade como Cristo ao apelar para suas obras miraculosas e graciosas. Isaías 29 versos 18 e 19. Versículo 6. A perseverança da fé em Deus. Jesus pronunciou bênção sobre todo aquele que está disposto a sofrer e que não se escandaliza por causa dele. João serve assim de modelo para aqueles que perseveram na fé a despeito do sofrimento. Versículo 7. Jesus conversa com a multidão. Um caniço agitado pelo vento é uma metáfora para alguém que é carente de convicção e é facilmente influenciado pela opinião pública. 1 Reis 14 verso 5. Versículo 8. A fidelidade de João. Ao contrário dos falsos profetas, João não se permitia ser comprado por um rei que desejava obter profecias favoráveis. Ver 1 Reis 22 versos 13 ao 28. Versículos 9 e 10. Muito além de profeta. Sobre João Batista na profecia de Isaías, ver nota em Mateus 3 verso 3. Versículos 11 ao 24. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, e clamam aos seus companheiros. E dizem, tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até ao inferno. Porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Versículo 11. João foi preso e morto.
João foi preso e executado antes do reinado de Jesus ser estabelecido por meio de sua morte e ressurreição, Atos 2 versos 32 ao 36, Romanos 1 verso 4. Assim, os discípulos que desfrutam o reinado presente de Cristo gozam de bênçãos que João Batista desejou, mas não experimentou, Mateus 13 verso 17. A descrição dos profetas do Antigo Testamento em 1 Pedro 1 versos 10 ao 12, narra com exatidão a experiência de João. Estes homens não viveram para ver os sofrimentos messiânicos e as glórias que se seguiram. Versículo 12. Violência presente desde a partida de João. A captura, aprisionamento e eventual execução de João e a violenta oposição dos líderes judeus a Jesus foram tentativas para prender e controlar o reino do céu, que dão a entender que o reino um dia se livrará do domínio daqueles que buscam restringi-lo. Ver nota no verso 14. Versos 13 e 14. João cumpriu o seu papel. Malaquias 4 verso 5 prometia que o dia do Senhor, um tempo de julgamento divino para o ímpio, mas de cura e alegria para o povo de Deus, seria precedido pelo envio de Elias. Jesus explicou que João Batista cumpriu o seu papel e que o seu ministério assinalava o alvorecer do dia do Senhor. Malaquias 4 verso 3 prometia que o dia do Senhor seria um tempo em que o povo de Deus esmagaria os perversos, porque eles serão cinzas debaixo das solas de vossos pés. Isto sinaliza que a violenta supressão do reino em breve acabará. Ver nota no verso 12. Versículos 15 ao 19. Quem tiver ouvidos ouça. Jesus descreve seus contemporâneos incrédulos como crianças mimadas que choramingam ao serem contrariadas. Em uma antiga versão do jogo, Simão diz: se uma criança designada tocasse uma simulada flauta, as outras crianças teriam que dançar. Se ela cantasse murmurações, elas tinham que lamentar. Todavia, como crianças indiferentes, Israel não deu atenção aos ministérios de Jesus e João Batista. A referência às obras da sabedoria faz paralelo com a referência às obras do Messias. Verso 2, implica que as reivindicações de Jesus foram vindicadas pelos atos escritos nos versículos 4 ao 6. No período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, intérpretes judeus elaboraram em cima de Provérbios 8 versos 32 ao 36 e ensinaram que a sabedoria era um ente eterno que servia como agente de Deus na criação do mundo. Ao identificar-se com a sabedoria personificada, Jesus deu a entender que ele é o Eterno por meio de quem o Pai criou todas as coisas. João 1 verso 3. Versículos 20 ao 24. A repreensão das cidades. Estes versículos nos recordam que os evangelhos não são relatos exaustivos da vida de Jesus. Jesus realizou a maioria das suas poderosas obras em Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Entretanto, os evangelhos não descrevem seus milagres em Corazim e mencionam somente 2 que foram realizados em Betsaida. Marcos 6 verso 45. O julgamento de Deus contra o pecado será de mais tolerância para as pessoas a quem pouca revelação é dada. Por outro lado, aqueles que recebem muita revelação têm maior responsabilidade e assim incorrem em juízo mais severo por causa de sua incredulidade e desobediência. Versículos 25 ao 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Versículos 25 ao 27. Jesus agradece ao Senhor Deus. A declaração de Jesus se assemelha àquelas a ele atribuídas no Evangelho de João, João 7 verso 29. Isto mostra quão substancialmente João e os evangelhos sinóticos concordam com relação ao retrato de Jesus. Versículos 28 ao 30. Jesus chama para ele todos aqueles que necessitam. As palavras de Jesus recordam uma declaração feita pela sabedoria personificada em um documento judaico datando algumas centenas de anos antes de Cristo. Quando combinada com Mateus 11 verso 19, isto sugere que Jesus se descreveu como a sabedoria personificada, aquele que existe eternamente e que atuou como representante de Yahvé na criação do mundo. 1 Coríntios 1 verso 24. O ensino de Jesus provia um suave jugo em contraste com o jugo pesado e supressivo do ensino rabínico. Mateus 23 verso 4, Atos 15 verso 10. Conclusão. Concluímos, portanto, que é de suma importância que tenhamos fé, independentemente do que esteja ocorrendo em nossas vidas, assim como João teve no Senhor. Além disso, João cumpriu sua função e se foi, porém deixando seu legado, o que refletiu por muitos anos, tanto que Jesus disse que entre os homens nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.